Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Hoje é final de semana, tô descansando, tô tirando umas férias da criação de conteúdo, mas já gravei vários vídeos e esse aqui é um desses vídeos, olha só que maravilha, hein? Hoje é um dia que eu espero descansar bem, amanhã eu volto, amanhã eu faço os vídeos novamente, falando sobre as tretas que estão acontecendo, então podem ficar tranquilos em relação a isso, mas todo mundo precisa do seu descanso, né? Mas aí, eu vi um vídeo de um amigo meu, eu gostei bastante desse vídeo onde ele fala sobre traição. A gente tá começando a glorificar a traição na nossa sociedade, será? Tipo, essa geração é uma geração que tá mais propensa a trair, talvez? Bom, isso é uma coisa importante para discutir, e eu já tive uma discussão dessa há milhares de anos atrás. Lá em 2014 eu fiz uma postagem pro Átila Yamarino, porque assim, o Átila ele é biólogo e coisas do tipo, e ele fala sobre biologia e muitas vezes sobre determinismo biológico também. Eu achei muito interessante um vídeo que ele fez falando sobre traição sobre o ponto de vista biológico. Eu não sou biólogo para dizer para vocês se funciona assim mesmo, se é exatamente esse o ponto, mas imagine a seguinte situação. Você, né, tem um parceiro monogâmico, então você vai ter uma prole com aquele parceiro monogâmico. Se você tem vários parceiros, então você tende a mesclar o seu gene com outras pessoas, assim desenvolvendo, né, um gene mais forte, vamos dizer assim, no final das contas. Então, a pessoa que é monogâmica, a espécie que é monogâmica, né, ela vai ter menos espaço perante uma espécie que é poligâmica, visto que essa vai ter um pool, vamos dizer assim, genético maior, né, onde vai selecionar os melhores. Assim, pensando por esse ponto de vista, faz todo sentido, mas aí tem um ponto muito importante. O determinismo biológico é uma coisa muito perigosa, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque lá na década de 50, de 40, as pessoas usavam o determinismo para falar que certas pessoas nasciam com certas intenções agressivas, ou que certa raça ou etnia era mais, como posso dizer para vocês, inclinada a fazer coisas ruins e assim por diante, entendeu? Não é assim que funciona. Eu acho que é muito importante a gente entender, e eu como, assim, hoje em dia eu não sou mais atuante, né, porque agora eu só trabalho no YouTube, mas eu trabalhei por muitos anos, né, em clínica e coisa do tipo, eu cliniquei por muito tempo, e eu vou falar uma coisa pra você, você escolhe as coisas, entendeu? Você pode ter uma inclinação, por exemplo, pra, sei lá, ir ali e andar de carro, um exemplo, besta pra caramba, mas pode ter uma inclinação pra andar de carro por algum motivo, sua família são os melhores caminhoneiros do Brasil e você nasce com já, sei lá, 5 pontos de skill em direção de caminhão. Aí você pensa, pô, beleza, posso ser caminhoneiro, mas você, tipo, pode escolher ser outra coisa, você pode escolher ser programador, entendeu? Você que tá assistindo esse vídeo, muitas pessoas pensam nisso em relação a desenhar. Ah, não, porque eu desenho muito mal, porque eu não tenho talento, porque eu nunca vou conseguir. Se você começar a desenhar hoje e desenhar 5 horas por dia, testando e treinando e coisas do tipo, daqui um mês, eu te garanto, daqui um mês, não tô nem falando 1 ano, 2 anos, não, tipo um mês, eu te garanto que você vai estar muito melhor e que você vai estar desenhando melhor do que muita gente que supostamente tem talento inato para fazer. Então tem pessoas que vão ter mais predisposição a desenhar bem ou gostar de se expressar artisticamente e outras pessoas menos, mas não quer dizer que essa pessoa que não tem tanta predisposição não possa ser uma artista, ou que aquela pessoa que tem predisposição automaticamente vai ser uma artista e coisas do tipo, entendeu? Por exemplo, eu tenho ouvido absoluto, tá? E eu consigo, por exemplo, tocar música sem ter, por exemplo, as notas. Eu consigo ouvir e entender as notas que estão sendo tocadas. O meu ouvido, ele é sensível a esse ponto. Só que eu não sou músico, entendeu? Eu não toco música, eu sei tocar e eu toco for fun, mas eu não toco profissionalmente. Óbvio que tem pessoas que não têm ouvido absoluto e essas pessoas, elas conseguem tocar de uma maneira muito melhor do que eu, com certeza, vou tocar na minha vida inteira, entendeu? Porque essas pessoas estão treinando desde os 5 anos de idade e eu simplesmente não. Posso ter tido predisposição, mas não foi uma carreira ou até mesmo uma coisa que eu fui seguir ou que eu tive a oportunidade de seguir. Então, vamos tirar esse pensamento de que a gente nasce para ser coisas. A gente não nasce para ser coisas, não. A gente escolhe as coisas que a gente vai ser. Assim como a gente escolhe a traição. A traição, tipo, muita gente mete esse louco. Muita gente mete esse louco de... Ah, ai, ai. Traí sem querer. Desculpa, não queria. Não, 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 não. Não, não, não. Não é sem querer. Não é sem querer que isso acontece. Para você fazer uma traição, você tem que encontrar uma pessoa...
pô, muita gente aí que nunca teve namorado, namorada, gente que tem dificuldade pra caramba. Aí você olha pra essas pessoas e pensa, né? Pô, o cara lá entrou em um relacionamento sem querer, olha só que coisa, né? Ele já tava num relacionamento que pra algumas pessoas é um grande esforço pra conseguir, e o cara arrumou outro relacionamento dentro desse relacionamento. Nossa, como pode ser isso sem querer? Me diz aí, não tem como, né? Então, pode ser que o ser humano tenha predisposição, não tô dizendo que não tem, que nem o Átila disse, né? Pode ser que ele tenha, mas isso não define a gente, entendeu? Isso é uma coisa que, ai, cara, a galera sempre me xinga quando eu falo do Freud. Então pode xingar, escreve aqui nos comentários aí, dá que você está falando de pseudociência, Freud, que merda de psicanálise. Mas o Freud já dizia isso, entendeu? A gente se distanciou dessa questão natural, a gente se distanciou criando a sociedade, criando um monte de coisa. Então, tem várias coisas biológicas que influenciam o nosso comportamento, mas essas coisas não definem o nosso comportamento. É muito importante entender isso, ok? Então, ninguém nasce para ser X, ninguém nasce para ser Y. O nome disso é tábula rasa, que é literalmente folha em branco em latim, tá bom? Então, todos são tábulas rasas. Se você nascesse exatamente do mesmo jeito que você nasceu hoje na China, você teria um comportamento diferente por você ser chinês. Você está com chineses, experiências chinesas e assim por diante, entendeu? Então, se você pensa, não, porque eu nasci para ser desenhista, mas você nasce lá na China e você vai ser desenhista também? Será? Se você nascer na Arábia, você vai ser desenhista também? Muito pelo contrário. Dependendo do lugar, vai ter experiências diferentes, coisas diferentes que vão te guiar para lugares diferentes, entendeu? E esses lugares diferentes vão trazer resultados diferentes também. Então, ninguém nasce para ser uma coisa especificamente, assim como não nasce para trair. Trair é uma opção. E trair, como eu já disse aqui no canal algumas vezes, é uma das piores coisas que o ser humano pode fazer. Tipo, quando você tá num relacionamento, você fala para aquela pessoa, inclusive quando eu era mais jovem, quando eu tinha 15 aninhos de idade, eu lia livros sobre relacionamentos. Sim, eu acho que todo mundo já teve uma vibe dessa, de como namorar aqui, um one-on-one, né, que no caso é 101, como namorar para otários, né, para quem não sabe entender como funciona. Então eu já tive um livro desses aí, já fui ler esses livros para ver o que tinha, e nesses livros geralmente falava uma coisa que eu nunca entendi muito bem. Estar no relacionamento envolve enganação, ou seja, quando você está no relacionamento com uma pessoa, a pessoa se apaixona por você, você tem que enganar aquela pessoa para ela se apaixonar por você. Eu sempre me perguntei, como assim? Então quer dizer que se eu estou no relacionamento com uma pessoa, é porque eu consegui enganar aquela pessoa para se apaixonar por mim? Cara, não faz sentido. Mas esses livros sempre, se bem que esses livros sempre foram meme, né? Então até hoje, né, eles evoluíram. Naquela época era livro, hoje em dia é coach. Esses coach que, eu vou te ensinar aqui, vem aqui na montanha comigo, sobe aqui e a gente vai aprender aqui, vamos desbloquear os 100% do cérebro, umas merda assim, né? Então, assim, eu sempre gosto também de desconstruir, porque muita gente fala, que você é pica das galáxias demais, mano, você fala muito bem, você é uma pessoa super, você conversa com todo mundo, você, sei lá, desenvolveu um monte de coisa, você é casado, você tem um monte de coisa legal, e, pô, mano, não, eu já fui uma pessoa muito, como posso dizer pra você, não sei dizer, mas fraca no sentido, não acho que seja certa a palavra, sabe? Fraco. Acho que fraco é uma palavra ruim pra dizer isso, mas já fui uma pessoa mais difícil de entender nesses aspectos, sabe? Mais complicada, mais fechada, né? Mais difícil de se expressar, de entender as outras pessoas, de se relacionar com as outras pessoas também. Mas eu me relacionei com tantas pessoas não amorosamente, né? De, tipo, conversar, fazer amizades e desenvolver isso, que hoje em dia eu pego e entendo muito bem as pessoas. Isso foi uma coisa que me ajudou muito na minha profissão também, né, de psicólogo, que, bom, já vai fazer alguns anos que eu não sou psicólogo, porque eu tô trabalhando só no YouTube, né, mas é uma coisa que eu gosto, que eu gostei muito de fazer. Eu fui psicólogo clínico por 7 anos, né, então foi uma coisa que eu achei bastante, bem legal de trabalhar. Bom, de qualquer maneira, voltando aqui pra traição, a gente começou então a glorificar a traição de uns tempos pra cá. Depende da sociedade que a gente está falando. Por exemplo, a sociedade francesa, sabia que mais de 55% dos relacionamentos na França terminam em traição? Meus amigos, para você ver como as coisas são. Aqui no Brasil, na época que eu vi essa estatística, era 20%. Então, um número bem inferior ao número da França. Por mais que os brasileiros são mais abertos sexualmente do que os franceses, se você for analisar, né? Mas são sociedades que têm respostas diferentes para a mesma coisa. Lembrando que já teve presidente dos Estados Unidos que foi empichado por causa que ele traiu a mulher dele, para você ter ideia do nível da situação. Então, tem sempre essa questão, né, de conservadorismo, progressismo, é uma disputa eterna, né? Sempre tem essa disputa política entre todas as coisas que a gente vai discutir. E não é bem esse o caso. A gente pode estar agora numa época onde a gente está vendo essas coisas de forma mais branda, porque a gente está idealizando demais as pessoas que são famosas, né? As pessoas que são os famosos influencers.
Tem influencer, por exemplo, que... Vou dar o exemplo do Neymar, que foi justamente o tema desse vídeo, que, olha só, são 9 minutos de vídeo e você descobriu que o tema era o Neymar. Então, o Neymar, ele recentemente fez uma postagem no Instagram, onde ele falava, né, que ele errou, foi moleque, porque ele traiu a mulher dele, que estava grávida, inclusive, ficou com outra mulher, e aí ele escreveu isso na internet. Primeira coisa, glorificação da internet como uma pessoa, né? Tipo, a pessoa deixa de ser uma pessoa, ela se torna uma imagem da internet. O Neymar se tornou uma imagem de si mesmo da internet. E, cara, pra que falar isso em público pra 1 milhão de pessoas? Ou mais até. Não faz sentido, na minha opinião, expor a sua namorada dessa maneira, expor a pessoa que você escolheu se casar com, sabe? Até porque traição é uma das piores coisas que você pode fazer para aquela pessoa. A pessoa tá apaixonada por você, ela te idealiza, ela gosta de você, ela quer ficar com você pelo resto da vida e você tá ficando com outras pessoas, sabe? Você tá mostrando que aquela, tipo, essa pessoa aqui acha que essa pessoa aqui é maravilhosa, incrível e quer ficar com essa pessoa para sempre. Só que essa pessoa aqui tá ficando com várias pessoas e fazendo essa pessoa sentir uma merda, sentir que ela não é o suficiente, sentir que ela não vai ficar para sempre. E essa pessoa tá vivendo uma situação muito angustiante, muito ruim. Essa pessoa tá causando mal pra caralho a essa pessoa para ter um prazer que muitas vezes é um prazer temporário, um prazer que acontece por, sei lá, 5 minutos e acabou, entendeu? Então nada justifica causar mal a uma pessoa que você supostamente ama dessa maneira. Porque eu acredito que, bom, tem pessoas que vão falar, e relacionamento poligâmico, né? Relacionamento poligâmico tá de boas, né? Porque tem pessoas que não se sentem tranquilas dentro de uma relação, mas elas não querem se sentir solitárias também. Então faz parte das pessoas pegarem e quererem estar dentro de famílias grandes, entendeu? A gente volta pra questão familiar, a gente se desenvolve de maneira familiar. Tanto que, assim, tipo, sobre a questão de predisposição. Se você for parar pra pensar, faz sentido que o ser humano seja monogâmico, talvez mais do que essa questão da carga biológica, sabe por quê? Eu não sou biólogo, mas pensando pelo ponto de vista evolutivo, o ser humano tem uma prole, os filhos do ser humano demoram 15 anos para se desenvolver e olha lá. Tipo, pensa num gato. O gato passa 2 meses e ele já tá 100%. Ele consegue agir, ele consegue fazer coisas. Ele já simplesmente pode viver a vida, entendeu? Ele já nasce e vai, sabe? Tem animal que já nasce andando. Em 5, 7 dias o bicho já tá 100%, entendeu? O ser humano, a gente demora tantos anos para que os nossos filhos consigam se desenvolver e conseguir agir por forma própria, sabe? 15 anos é muita coisa, é mais do que a vida de muito animal aí, por exemplo, o cachorro e gato, né? A vida inteira de um gato que viva a vida longa, né? Porque em média um gato vive de 3 a 4 anos, um cachorro também, né? Mas se ele tiver, tipo, em casa, bem cuidado, coisa tipo, ele vive até 15, 16 anos, até mais, dependendo da situação. E essa é a idade que o ser humano começa a viver, pra você ter ideia. Então faz sentido que tenha um relacionamento monogâmico e que se desenvolva a relação familiar, porque não é sobre a criança desenvolver, é sobre você desenvolver a espécie, né? Sobre você fazer parte ali de alguma coisa a mais, você se cuidar e outras coisas mais, e ter essa organização como uma grande família, um grupo de pessoas que age junto, em conjunto, e trabalha em conjunto para a sociedade, coisas do tipo, né? Para crescer, para se desenvolver. Foi isso que fez o ser humano chegar onde a gente está aqui, né? Então, partindo desse pressuposto, traição talvez não seja tão bem vista ou tão interessante, porque você está quebrando as bases justamente dessa questão familiar. E pensando do ponto de vista de que a gente acaba sendo divergente em relação a isso, às vezes, né? Uma pessoa que tem uma vida perfeita, uma família perfeita, coisa do tipo, começa a divergir um pouco disso, a fugir um pouco dessa normalidade, querendo simplesmente, né, quebrar com esses padrões. Então, o Freud, e aí a galera me xinga porque eu tô falando do Freud, né? O Freud, ele falava sobre isso, sobre como você pega e interpreta as pessoas, como você olha para a forma que as nossas relações se desenvolvem. Se eu pego e tô com uma outra pessoa, né, o Freud dizia que você pega e projeta nessa outra pessoa coisas que estão em você, coisas que vieram da sua família. Então a sua visão de amor é a visão que você recebeu de amor lá atrás pelos seus familiares, entendeu? Os seus familiares te amaram, né, te mostraram o que é amor, o que é carinho. Os seus pais, se eles tendem a brigar na sua frente quando você é criança, você tende a interpretar aquilo como sendo felicidade ou amor verdadeiro. E aí quando você tiver mais jovem, no sentido de estar com 15, 16 anos, você vai começar a buscar suas próprias relações a espelho justamente dos relacionamentos parentais que você teve. Que se foram relacionamentos abusivos, minimamente, você vai acabar desenvolvendo relacionamentos tóxicos ou, né, nesse caso de divergência, aquele quebrar com esses paradigmas, esses padrões. No caso do poliamor, eu sinto que são pessoas formando famílias grandes, né? Então não é sobre você quebrar esses padrões, mas é sobre você unir essas pessoas dentro de relacionamentos maiores, como se um relacionamento de 2 pessoas fosse pouca coisa para uma pessoa que simplesmente quer ter mais pessoas ao seu redor, que talvez se sinta solitária, sozinha, mas que se sinta mais confortável tendo várias pessoas, né, ali se engajando.
e simplesmente não tem problema. Mas uma coisa que assusta é você ver os comentários da postagem lá do Neymar, onde a maior parte das pessoas estão simplesmente idealizando o cara e falando: ah, é isso aí, Neymar, boa, mano. Você é top, traiu a mulher, sabe? Tipo, meu irmão, isso é uma coisa muito errada, né? Uma coisa destrutiva. O Neymar é uma pessoa infantil, uma pessoa que tem seus problemas também. Uma pessoa imatura pra caralho. E as pessoas idealizam demais essa questão da imaturidade, né? Tanto que uma vez eu fui numa palestra de um psicólogo que era psicanalista também, na Casa do Saber. Nossa, que saudades da Casa do Saber, mano. Eu ia sempre lá. Agora a galera que é da Casa do Saber vai escrever nos comentários. Dê salve aí pra vocês. E, cara, uma vez ele falou assim, mano, que a adolescência, ela é tão idealizada na sociedade capitalista, né, que as pessoas querem viver na adolescência por mais tempo, que ela começou a se estender. Antigamente, a adolescência era tipo um período que passava ali mais ou menos entre os 15 e 18 anos de idade. Agora, a adolescência vai até 20 e pouquinhos, né, sendo que tem pessoas que ficam presas na adolescência até os 30, 40 anos de idade, né, pessoas que continuam tendo comportamento adolescente, mesmo sendo muito mais velhos, né, como as pessoas sempre tratam o menino Neymar de 30 anos, que porra é essa, entendeu? O cara já é velho o suficiente pra desenvolver família, outras coisas mais, mas pelo visto, nessa questão parental, não parece que ele tem maturidade ou é funcional o suficiente pra desenvolver uma família, de fato, né? Então aí a gente entra pra aquela questão evolutiva, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, que é o seguinte: e aí? Se a biologia ela pode definir as coisas que a gente vai fazer, então ela provavelmente define que a gente tenha famílias de fato. E pessoas não funcionais são justamente essas pessoas que não conseguem ter famílias ou desenvolver. Mas é aquilo, não quer dizer que essas pessoas nasceram dessa forma. Quer dizer que essas pessoas podem ter inclinações e que essas inclinações possam ou não ser acentuadas através do seu próprio desenvolvimento parental. Eu acredito que 99%, porque eu não vou dizer que a parte genética não vai influenciar sempre o comportamento, com certeza vai, mas 99% das pessoas simplesmente vai ter a opção, vai ter a escolha. Por mais que você ache que você não tem escolha, você vai ter a escolha em algum momento para tomar decisões, para fazer coisas e mudar a sua vida com certeza absoluta. Então essa é a minha visão de ex-psicólogo, né, porque agora eu sou youtuber. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, um grande abraço. Mas tô voltando aí, tô pensando em voltar a atender. E aí, o que vocês acham? Seria legal, hein? O que vocês acham de eu atender na internet? Tô pensando muito nisso, viu? Um grande beijo, a gente se vê depois.